Vamos então aqui para o nosso livro Fonte Viva. O nosso texto de hoje é o texto de número 90, Varonilmente. A gente lembra que a palavra varonil, ela tem como significado a postura de honra, de equilíbrio, de um comportamento elogiável. Então, quando nós falamos sobre esse texto, varonilmente, Emmanuel separa para nós um texto do primeiro livro aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, em que Paulo conversava então com aquela comunidade de Corinto, lá na Grécia, dizendo: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Essa é uma mensagem que completa aquele grande pacote de orientações que os espíritos insistentemente procuram trazer para nós, para que nós tenhamos coragem diante das experiências que a vida acaba nos proporcionando. Nós observamos hoje a nossa sociedade bastante perturbada diante das angústias, diante das dificuldades que sofre. E quando nós vemos isso, as pessoas, de um modo geral, por falta de perspectiva do futuro, por falta de entendimento do porquê de viverem essas experiências, acabam entrando em desespero ou acabam então tomando atitudes intempestivas que infelizmente acabam trazendo depois consequências bastante dolorosas. E isso exatamente por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, ou por total desconhecimento, do objetivo de nós estarmos aqui hoje encarnados. Quando nós estudamos a doutrina espírita, muitos de nós nos aproximamos por simpatia por esses princípios. É sempre muito reconfortante nós falarmos sobre a reencarnação, falarmos sobre um planejamento reencarnatório, falarmos sobre a vida espiritual. Essas são ideias que para nós são muito prazerosas, né, de imaginarmos, de desenvolvermos. Tanto é assim que nós não temos pessoas que são mais ou menos religiosas. De um modo geral, as pessoas ou são católicas, ou são evangélicas, ou são budistas. Mas a doutrina espírita ela traz para nós uma curiosidade, exatamente que ela é uma filosofia que ela tem as suas bases, e tem naturalmente aqueles que são os seus adeptos, os seus seguidores mais convictos, né, certos de todos esses princípios, mas uma curiosidade é que ela tem também uma grande quantidade de simpatizantes. E a gente fica se perguntando, mas como assim uma religião tem seguidores, mas ao mesmo tempo também tem simpatizantes? Exatamente porque muitas vezes no seu corpo doutrinário, muito daquilo que ela passa para nós depende de um estudo, depende de um aprofundamento nesse conhecimento. Mas quando nós falamos nesses princípios gerais de reencarnação, de vida após a morte, as pessoas simplesmente se simpatizam com essas ideias. E daí então que nós temos aqueles que se declaram como espíritas e aqueles que se declaram como simpatizantes do espiritismo. Eventualmente vão ao centro espírita para poder ouvir alguma palestra, participam de algum encontro, leem livros, né? Nós vemos a grande quantidade de obras psicografadas, ou mesmo obras que foram escritas por espíritas encarnados, mas que falam sobre situações do cotidiano. E aí então nós temos aqueles que não se declaram espíritas, mas eventualmente tiveram contato com alguma atividade ou com alguma obra que fala sobre os princípios que o espiritismo acaba desenvolvendo. Então, isso para nós é muito reconfortante. Sabemos que, ou pensarmos na possibilidade de haver alguma coisa no mundo espiritual, de sabermos que a nossa vida hoje é consequência de alguma coisa que foi do passado, né, que nós popularmente chamamos de algum karma, ou falamos de um relacionamento cujos vínculos vêm lá
das nossas existências anteriores e tudo mais. Então, quando nós temos assim uma aproximação simpática com esses princípios, nós aceitamos a ideia, nós gostamos da ideia, mas não significa necessariamente que nós estamos aqui, no mundo físico, aqui vivenciando profundamente esses princípios. Exatamente porque, quando nós trazemos essas ideias, nós dependemos de uma compreensão profunda para suportar exatamente as dificuldades do nosso cotidiano, as dificuldades do nosso dia a dia. Então, para nós que somos espíritas, é muito interessante quando nós estudamos sobre programação reencarnatória, nós estudamos sobre as provas e as expiações, porque quando se fala em provas e expiações, não são expressões, não são ideias que normalmente as pessoas compreendem. Elas falam de karma. O karma, na verdade, ele vem como um castigo do passado. É exatamente assim que todo mundo entende. Mas nós nos aprofundamos cada vez mais. Nós começamos, então, a compreender sobre provas, sobre expiações, sobre o resultado disso, né, na nossa vida, o que nós colhemos desses aprendizados, de que forma que eles foram gerados, de que forma que eles acontecem na nossa vida, como eles devem ser suportados e qual é o resultado final disso tudo. Então nós percebemos que através do estudo, saindo do campo da simpatia e entrando no estudo sério, nós começamos então a compreender exatamente as bases de tudo aquilo que rege a nossa vida. Então, para nós que somos espíritas, embora tenhamos dificuldade para suportar as dificuldades que são apresentadas para nós, porque a gente lembra que compreender é uma coisa, vivenciar aquela dificuldade é outra completamente diferente. Usando uma comparação bastante simples, imaginemos um paciente que precisa fazer uma cirurgia, e aí então nessa cirurgia ele vai conversar com o cirurgião, com o seu médico, o médico explica cada detalhe da cirurgia, o que vai acontecer, o que vai ser tirado, o que vai ser posto, o tempo de recuperação e tudo mais. Então o paciente está completamente esclarecido com relação ao tratamento que ele vai se submeter. Aí de repente ele vai para o centro cirúrgico e começa então o tratamento. Quando acaba, ele sai do centro cirúrgico, ele desperta, passa então aquele período da anestesia, aí então vai vir a dor, vai vir o incômodo. E muitos pacientes dizem assim, né, tirando, claro, aquelas situações em que a cirurgia é uma necessidade, em que o indivíduo precisa realmente dela, muitas pessoas dizem assim, né, como eu estou me arrependido de fazer essa cirurgia, não devia ter feito. Se eu soubesse que ia ser assim, eu não tinha nem conversado com o médico. E então ele começa a se arrepender dos resultados daquela cirurgia a que ele se submeteu, embora tivesse todo o conhecimento para isso. Então a mesma coisa nós podemos trazer também no que diz respeito à nossa vivência moral. No mundo espiritual nós abraçamos então ali uma causa, um propósito, um objetivo, somos esclarecidos, participamos do planejamento da nossa existência aqui no mundo físico, né, da nossa presença aqui no mundo físico, quais serão as nossas provas, quais serão as nossas expiações, quem são os nossos companheiros de jornada, qual é o cenário onde nós vamos vivenciar essa experiência, temos detalhes de tudo. Aí então nós reencarnamos. E aí começam então a ser colocado em prática todos aqueles elementos que nós planejamos anteriormente. E aí então vivenciar isso é muito diferente do planejamento teórico que nós tivemos anteriormente. Então os espíritos tendo essa compreensão do que significa nós planejarmos e do que significa nós vivenciarmos, principalmente na condição moral em que nós nos encontramos hoje, do nosso nível evolutivo, nós somos ainda espíritos bastante infantis, espíritos bastante rebeldes. Nós somos mobilizados muito mais pelo prazer do que pela razão. Né? Então nós somos ainda estimulados muito mais nos nossos instintos do que na nossa razão e nos nossos sentimentos. Nós estamos, né, como sempre comentamos, saindo dessa fase agora dos instintos e começando a entrar na razão. Mas nesse caso, entrando na fase da razão, que é um começo, nós temos ainda uma grande carga, vamos dizer assim, de instinto influenciando as nossas decisões. Com certeza, Brás, muito ligado ainda no mundo físico. Então, nesse terra-terra significa que o nosso corpo físico, o nosso corpo biológico,
é ainda o principal instrumento de estímulos que nós temos. Daí nós buscamos todos os tipos de sensações para fazer com que a nossa vida seja prazerosa. Só que quando nós começamos a entrar na razão, nós já mudamos um pouquinho essa visão. Começamos a perceber assim que o prazer é muito interessante. Todos os espíritos sentem prazer. Só que nós vamos mudando, vamos dizer assim, essa categoria de prazer conforme a gente vai amadurecendo. Se inicialmente nós buscamos prazeres destrutivos, conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, esses prazeres começam a se tornar prazeres espirituais, prazeres íntimos. É o prazer, por exemplo, de auxiliar, é o prazer de fazer a coisa certa, é o prazer do sucesso conquistado no empreendimento moral, né? Ou seja, nós conseguimos resistir a alguma coisa, nós trabalhamos em benefício de alguém ou de nós próprios com muito sucesso, isso para nós é prazeroso. Então, nós percebemos que tem o prazer físico e aquele prazer íntimo. Esse prazer físico, nós vemos pela sexualidade, que infelizmente, desregrada como ela vem, ela traz sérias consequências para muitos de nós. Temos o prazer da sensação das substâncias que nós ingerimos, que embora proporcionem de um modo imediato um certo prazer, a longo prazo ele se torna destrutivo. Temos o prazer da alimentação equivocada, onde nós geramos uma série de doenças. Nós estamos agora no mês de novembro participando dessas campanhas contra a diabetes, né? Então nós vemos que muitas escolas, muitas reportagens, muitas campanhas proporcionam ou procuram oferecer para as pessoas esclarecimentos para a mudança de hábito alimentar. Sair da gordura, sair da comida salgada, sair do excesso de doce, exatamente para poder fazer com que o nosso corpo físico se mantenha o mais íntegro possível, o mais saudável possível, para que a gente possa ter uma vida equilibrada. Então nós vemos assim que esses apetites grosseiros que nós temos ainda estão começando a ser substituídos por outros mais nobres, mas é uma mudança que a gente sabe, é uma mudança gradual, não é uma mudança radical do dia para a noite. Eu deixo de viver uma coisa para começar a viver outra. Eu tenho que gradualmente me desapegar daquilo que inicialmente é prazeroso, para que eu possa começar a desenvolver outros tipos de prazeres. E é exatamente essa elevação espiritual que vai trazer como uma consequência natural essa libertação que nós tanto precisamos do nosso mundo físico. Então, por isso, é fundamental para nós esse esclarecimento. Então, os espíritos, tendo compreensão dessas nossas limitações, dessas nossas dificuldades, eles procuram, não somente através das influências, aquela influência invisível, aquela influência que nós não temos ainda condições de perceber de modo muito claro. Aliás, essa é uma grande dificuldade, né? Como eu falei para vocês já, seria muito mais fácil, né? Isso conversando com os espíritos, seria muito mais fácil se nós tivéssemos esse contato claro de um espírito chegar e dizer assim, você está errado, você está certo, toma cuidado com isso, cuidado com aquilo. Só que na verdade eles nos intuem, e essa intuição ela não é percebida. E por não ser percebida, a gente vive então nessa insegurança de será que nós temos apoio ou será que nós não temos? Até porque também esse é o mecanismo que nós temos dessa própria lei natural que impede também que o mundo espiritual interfira de um modo tão direto na nossa liberdade de ação. Imaginemos se eu tivesse que tomar uma decisão e o tempo todo os espíritos dizendo faça isso ou não faça aquilo, toma cuidado com isso ou toma cuidado com aquilo. Isso quando for espírito elevado, porque se for espírito inferior, a nossa vida vai ser aquele pandemônio. Então, na verdade, os espíritos nos intuem, nos influenciam, mas na verdade somos nós que vamos nos esclarecendo para tomarmos as decisões corretas e, consequentemente, sermos fortalecidos através dessa influência. Então, os espíritos procuram fazer esse trabalho silencioso, invisível, para mostrar para nós o melhor caminho. Como isso não é o suficiente, e hoje nós temos um esclarecimento melhor da presença do mundo espiritual entre nós, porque até a época de Kardec, os espíritos não podiam se manifestar. Ou as coisas aconteciam de uma forma miraculosa, dentro de algumas instituições religiosas, ou isso era coisa demoníaca, coisa assim pavorosa. Então os espíritos não podiam conversar conosco de um modo direto, conversando olho no olho, conversando de uma forma natural, de uma forma informal. Do contrário, era sempre aquela coisa sagrada, sacramentada, miraculosa, né? Então, os espíritos, a partir do momento em que a doutrina espírita abriu esse portal de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, começaram então a conversar conosco de um modo muito mais claro.
E essas comunicações tinham como propósito, inicialmente para Kardec, que formava aquela base doutrinária, trazer para nós um conhecimento do mundo espiritual. Passou essa parte formal, que era exatamente estabelecer essa base, os espíritos começaram a conversar conosco a respeito dos nossos problemas, a respeito das nossas dificuldades. Tanto que nós percebemos que, de um modo técnico, aquilo que Kardec trouxe para nós é a base fundamental. Mas, de um modo do cotidiano, do dia a dia, nós temos tantas e tantas e tantas obras que vieram com mensagens falando sobre relação familiar, falando sobre as angústias diante das dificuldades, sobre os nossos medos, as nossas frustrações. O trabalho do Chico Xavier, que a gente conhece bem, desses tantos e tantos livros, a gente pode ver que a esmagadora maioria deles, com exceção de algumas obras, como por exemplo obras de André Luiz, que trouxeram para nós algumas informações mais técnicas, digamos assim, mas de um modo geral, esses livros de mensagens vieram assim numa quantidade significativa. E cada uma das mensagens, na verdade, falam de temas que todos os espíritos falam. Então, na verdade, falamos de modo diferente, com uma ilustração diferente, numa circunstância diferente, mas sempre tratando dos mesmos problemas. São aqueles problemas básicos que a gente já conhece. Como eu falei para vocês, são os nossos vícios, são os nossos medos, são os nossos relacionamentos, são as nossas revoltas. Então, eles procuram sempre nos trazer essas mensagens. Essa que nós estamos estudando agora, varonilmente, ou seja, com equilíbrio, com convicção, com honradez e tudo mais, foi exatamente a mesma mensagem que Paulo de Tarso levou então à comunidade de Corinto, né, ou às comunidades de Corinto. Então ele dizia assim mais uma vez: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Então a gente vê que essa comunicação já fala para nós exatamente isso, que nós temos que ter coragem para enfrentar as experiências que a vida vai nos apresentando, exatamente porque ela não é simplesmente se conforma pelo fato de se conformar, mas enfrente essas dificuldades porque elas têm um propósito. E para nós, voltando àquele raciocínio inicial, que temos esse conhecimento mais aprofundado que a doutrina espírita nos proporciona a respeito desse mecanismo da vida, faz com que essa mensagem tenha um sentido muito maior. Porque todos nós vivemos experiências em todas as nossas áreas. Na área de saúde, na área de relacionamento, na área social, na área financeira, na área emocional, qualquer uma delas. Mas a pergunta é, mas por que nós temos que viver essas dificuldades? Nós já sabemos exatamente porque para nós é um aprendizado difícil de acordo com as necessidades que nós temos. E o enfrentamento, a vivência com coragem, com equilíbrio diante dessas dificuldades, vai fazer com que nós colhamos depois os frutos, que vai ser exatamente, primeiro, o desvencilhamento desses problemas do passado. Se esses problemas são essas amarras que ficam nos embolando na atualidade, conforme a gente vai vivendo com equilíbrio, esses nós vão se desfazendo. E depois pela conquista, pela própria conquista moral que a gente vai tendo. Eu aprendi a viver certas dificuldades, então eu não preciso mais criá-las. Isso para nós é uma grande experiência. Então o texto diz para nós assim: observem o conselho que Emmanuel nos traz. A gente lembra sempre que esses livros, como Fonte Viva e outros livros que vão chegando para nós, na verdade um espírito assina. Mas é uma grande comunidade de espíritos que traz essa contribuição para nos ajudar nessa melhor compreensão dos textos evangélicos que chegaram para nós. Já que todas essas mensagens se baseiam em passagens do Evangelho, do Novo Testamento. Então os espíritos se preocupam em nos instruir, nesse caso, falando sobre o nosso equilíbrio diante das experiências da vida, para que nós cheguemos ao final da nossa jornada terrena como espíritos bem-sucedidos. E não como espíritos que fracassaram nesse propósito por não suportarem, por terem medo, por se desesperarem. Então observemos aqui a mensagem de Emmanuel. Ele diz assim: vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé ante a tempestade, portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis, sede fortes na dor para guardar-lhes a lição de luz. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios, ainda hoje,
de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrependemo-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Sem resistência moral, no turbilhão dos conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Lastimável, contudo, será nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso. Discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz, compete de trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Então essa aqui é a nossa mensagem de hoje. Então, o que Emmanuel e os Espíritos pretendiam então trazer para nós nessa mensagem? Para que nós observemos, façamos uma leitura daquilo que nós vivemos no nosso cotidiano, alguns com maiores dificuldades, outros com menores dificuldades, mas a gente lembra que muito mais complexo do que o tamanho do problema que nós enfrentamos é o tamanho do equilíbrio que nós temos diante desse problema. Algumas vezes nós temos pessoas que vivem pequenas experiências, pequenas do nosso ponto de vista, que está de fora, mas que para ela é um problema muito grande. Outros que vivem grandes problemas dentro da nossa visão que está de fora, mas para aquela pessoa é um problema cotidiano, é um problema pequeno que ela vai resolvendo pelo fato dela estar preparada e habituada a lidar com aquilo. Então, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas. Temos que fazer então uma avaliação. Quando se fala em autoconhecimento, que é uma das mensagens, uma das lições tão preciosas que os Espíritos trazem para nós, devemos nos autoconhecer. Saber quais são as fraquezas, quais são as nossas virtudes, entendermos que nós temos que sempre enfrentar essas nossas limitações para que não caiamos nessas ciladas que nós mesmos criamos, né? Então, temos que buscar esse autoconhecimento, conhecer a nós mesmos, conhecer a nossa família, conhecer o ambiente onde a gente vive, fazer uma leitura, mapear exatamente o lugar onde a gente está vivendo. A partir desse mapeamento, nós começamos então, como se faz, né, na administração pública, nós mapeamos o lugar e começamos então a identificar quais são as áreas de risco. Onde está um problema, onde precisa ser trabalhado, onde precisa ser mexido, onde eu preciso colocar mais policiais, onde eu preciso colocar escolas, hospitais. Então a gente vai mapeando e percebendo onde precisa de serviços públicos, onde precisa de mais segurança e assim sucessivamente. Então no nosso caso é a mesma coisa. Dentro desse campo moral, quando nós buscamos esse autoconhecimento e nós começamos a identificar quais são as minhas fraquezas. É muito comum, é interessante a gente ver que no trabalho de atendimento fraterno nós temos contato muitas vezes com depoimentos de pessoas que falam sobre as suas dificuldades, falam sobre as lutas que enfrentam. Então eles dizem assim, olha, eu tenho um problema muito sério. Um caso que é bastante comum que a gente vê, pessoas que acabam tendo dificuldades de relacionamento, porque não conseguem encontrar uma pessoa bacana, que as suas relações são sempre relações frustradas, que essa pessoa nunca é compreendida e que ela fica querendo arrumar uma relação desesperadamente. Então ela fica assim, eu não sei o que eu faço para ter um relacionamento que dê certo. Então nós começamos a levar uma orientação para que primeiro ela entenda por que ela está tão carente.
Porque, na verdade, não são os relacionamentos que são problemáticos. É ela que se expõe a qualquer tipo de relacionamento e sofre por isso. Então, na verdade, se nós não compreendemos exatamente quais são as dificuldades que nós enfrentamos, nós somos expostos a qualquer tipo de problema. Então, na verdade, ela tem que se distanciar dessas relações que são fugazes, dessas relações que são instáveis, para ela se fortalecer e começar a buscar relações sólidas. Outras pessoas que falam assim, olha, eu tenho um problema muito grave com relação à sexualidade. Eu não consigo manter o equilíbrio, eu não consigo ter uma relação saudável nesse campo da sexualidade. O que eu faço? A primeira coisa é você se afastar desse ambiente. Se você não consegue se controlar, seriam os tormentos voluntários, exatamente, Miriam. Então, se você não consegue se controlar, você não deve se expor. É aquela pessoa que diz assim, olha, eu tenho um problema de saúde com relação à minha dieta. Eu não sei como me controlar, porque eu adoro comer isso, eu adoro comer aquilo, adoro fazer aquilo. Então o que você faz? Para de se afasta desse lugar. Se você frequenta lugar onde só fica comida, onde só fica essas coisas, não vá. Uma pessoa diz assim, olha, eu adoro festas, mas eu tenho um problema muito sério com relação ao álcool. Não vá mais em festa. Porque o que você vai encontrar em festas? Bebidas e pessoas que bebem. Então nós temos que, quando nós começamos a mapear a nossa personalidade e começamos a identificar quais são as nossas fraquezas, o principal trabalho que nós temos é exatamente tomar cuidado com essas regiões. Ou, no nosso caso, tomar cuidado com essas dificuldades. Então eu tenho que me distanciar cada vez mais desses pontos críticos que eu tenho, porque eu sei que se eu tiver contato e for estimulado, eu vou ceder. Porque eu não tenho força moral suficiente para isso. Eu não tenho equilíbrio suficiente para me controlar diante daquilo que eu não tenho controle. E aí, então nós evitamos os grandes problemas. Então a nossa vida hoje, quando ela apresenta para nós essas dificuldades, o nosso ponto de vista ele sempre tem que estar voltado para o objetivo principal da nossa presença aqui no mundo, que é exatamente esse nosso crescimento. Nós temos na nossa programação algumas situações que são bastante dolorosas. Essas situações dolorosas chegam para nós com um propósito. Elas existem porque nós criamos situações assim. E o nosso grande trabalho hoje é enfrentar exatamente essas grandes dores. Só que o que a gente percebe, e os espíritos insistem em falar bastante sobre isso, é exatamente a nossa fraqueza diante desses problemas. Porque nós, em vez de nos trabalharmos para resolver esses problemas, diante das fraquezas que nós enfrentamos, nós agravamos cada vez mais esse problema. Se é uma relação que eu enfrento, uma relação de conflito, seja numa relação matrimonial, numa relação familiar, numa relação profissional, numa relação social, seja lá qual ela for, se eu tenho problemas nessa relação, eu tenho que ser muito prudente para fazer com que ela seja o mais equilibrada possível dentro das minhas possibilidades. Mas aí então a gente tendo aquele pavio curto, tendo aquele descontrole, o que a gente faz? Olha, quer saber? Eu quero que tudo se exploda. A gente veio para resolver exatamente esse problema. E diante dessa explosão que eu estou jogando, desse meu desequilíbrio, eu faço com que aquela relação não só não seja solucionada, como ela se torna muito mais agravada ainda. Então esse problema que nós vemos é exatamente isso, essa falta de equilíbrio e falta de entendimento. Toda dificuldade que nós enfrentamos é uma experiência muito particular, é uma experiência muito especial que nós temos que vivenciar. E é claro que o objetivo que nós temos não é ficar sofrendo indefinidamente até o final. É muito curiosa a situação de muitos espíritos que chegam no plano espiritual e dizem assim, olha, eu passei uma vida com muita dificuldade e eu cheguei no final suportando aquela dificuldade. Então, muito bem, ele suportou aquela dificuldade, só que na verdade ele não soube lidar com ela, ele não soube resolver o problema que causou essa dificuldade. Um exemplo também para poder facilitar o nosso entendimento é o seguinte, uma pessoa que tem uma doença crônica, e aí então essa doença crônica, aproveitando né, as campanhas para combater a diabetes, nós temos ali pessoas que não podem
ingerir determinado tipo de alimento, porque acaba exatamente desencadeando crises por causa dessa doença. Então essa pessoa vive de um modo descontrolado, comendo aquilo que não deve, ingerindo aquilo que não deve, a doença sempre num estado crítico, e chega no final da vida e ela diz assim, olha, eu tive diabetes durante a minha vida toda, e nesse final eu consegui suportar tudo isso. Na verdade ela não suportou, porque ela passou a vida toda dela criando problemas com a doença e ela não conseguiu se disciplinar. E aí então aquela mesma falha moral que ela tinha é a falha moral que continua. E ela criou aquela dor da doença que ela vivenciou porque ela quis. Então, na verdade, ela tinha que se disciplinar para controlar a doença, para fazer com que ela tivesse uma vida tão saudável quanto possível e se educasse moralmente. Então a gente vê que em muitas situações é assim. Naquela relação difícil, nós temos ali dentro de um casamento uma pessoa que diz assim, olha, meu marido é insuportável, minha esposa é insuportável, mas eu vou conviver com ele até o final. Quando chega no final ele fala assim, olha, eu suportei você até o final da minha vida. Na verdade ele não aprendeu nada. Porque ele ficou xingando, ele ficou brigando, ele se tornou intolerante, se tornou agressivo, e ele acha que o tempo de sofrimento que ele viveu foi o aprendizado que ele teve. Na verdade, ele não conseguiu mudar as suas características de personalidade. Então, a orientação que os espíritos colocam para nós é que nós tenhamos resistência moral, isso é muito importante, que nós tenhamos equilíbrio, que isso é muito importante, mas que nós saibamos aproveitar de um modo profundo, de um modo verdadeiro, a lição que isso traz para todos nós. Porque nós estamos aqui, diante dessas dificuldades, para passar por um processo de educação moral. E não simplesmente de sofrimento. Ninguém aqui veio para passar pela martirização. Ninguém veio aqui no nosso mundo físico para poder viver simplesmente a dor. Nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para aprender. Eventualmente esse aprendizado pode vir na condição de dor. Mas se nós não tirarmos proveito disso, nós não conseguimos dissipar aquele nosso principal compromisso, que era a educação, que era o erro do passado. A Gerina colocou, né? Expor para um doente alcoólico se tratar, explicar para um doente alcoólico se tratar, necessário se faz acreditar que é um doente, senão ninguém poderá ajudar. Ele tem que ter essa consciência principal, de que ele é um doente e de que a família também compreenda. Né? Então, na verdade, nós temos, nesses compromissos que são individuais aqui no mundo físico, embora seja individual, a pessoa estando inserida num determinado grupo familiar, significa que a família muitas vezes também tem compromisso com ele. É uma pessoa rebelde, uma pessoa doente, uma pessoa que passa por dificuldades. Estar fazendo parte de um grupo social, que nesse caso é a própria família, significa que a família também tem esse compromisso, porque a gente sempre imagina que cada um veio no mundo com o seu problema. Mas a gente sempre se esquece de que muitas vezes nós somos os responsáveis por criar esse problema com aquela pessoa ou potencializar o seu problema. Então, da mesma forma que ela individualmente também tem a sua dificuldade para enfrentar, a família deve colaborar para que ela seja bem-sucedida. Porque, mais uma vez, muitas vezes a família foi responsável pela criação daquele problema. Então não é à toa que todos nós estamos juntos no mesmo grupo. A Silvia colocou, ninguém consegue ajudar a quem não quer ser ajudado, né? E esse detalhe, Silvia, que os espíritos colocam para nós, para que você queira ser ajudado, a principal motivação que se precisa ter é entender do porquê que você vai se ajudar. Por que eu tenho que enfrentar isso? Por que eu tenho que passar por essa dificuldade? Por que eu tenho que ficar sorrindo diante do problema que eu tenho que enfrentar? Esse é o grande obstáculo que a nossa sociedade ou a humanidade hoje enfrenta. Se você não tem um propósito maior para poder vencer as suas próprias dificuldades, qual é o sentido dessa luta? E é exatamente o que nós vemos aqui no mundo hoje. As pessoas simplesmente não veem objetivo para nada.
Porque as religiões dão a impressão de que elas perderam o seu papel principal, que é esclarecer as pessoas a respeito da realidade espiritual que elas vivem. Então são religiões que muitas vezes se apegam a dogmas, dizendo que é proibido isso, proibido aquilo, se apega a cultos exteriores, se apega muitas vezes, ou se apegam, né, muitas vezes, a barganhas com Deus. Olha, se você fizer isso, Deus vai te dar aquilo. Então, na verdade, nós vivemos num círculo muito pequeno de consciência trazido por essas crenças, fazendo com que as pessoas não compreendam o real sentido da sua presença aqui hoje. Então, se eu sei que eu sou um espírito imortal, se eu sei que a minha vivência aqui é para aprendizado, para desenvolver valores, eu entendo do porquê que eu tenho que enfrentar aquilo tudo. Seria mais ou menos, usando assim mais uma comparação, mais uma ilustração, imaginemos que uma pessoa está ali viajando de avião, de repente acontece um problema, o avião acaba pousando forçadamente no meio de uma selva, e aí então essa pessoa se vê viva no meio do nada, aquela selva cheia de perigos, e ela pensa assim, eu tenho duas opções. Ou eu enfrento essa selva para chegar num lugar onde eu possa ter um socorro, ou ela pensa assim, eu não sei onde buscar socorro, então eu vou ficar sentado aqui e vou ficar chorando. Vai chegar um momento em que ela vai morrer. Porque simplesmente ela vai ficar num lugar que é extremamente hostil para ela. Então quando ela tem a esperança de alcançar algum lugar, ela começa a se mobilizar. A gente vê muito isso em filmes que retratam essas pessoas que ficam perdidas no deserto. Então ela vai caminhando, tendo vertigens, tendo delírios, procurando água, passando fome, passando sede, calor, mas ela não desiste, porque ela quer encontrar alguma coisa, porque existe um sentido na vida dela para que ela chegue naquele objetivo. Seja a família, seja o seu trabalho, seja qualquer missão que ela tenha. Isso nessas personagens dos filmes, né? Então, na verdade, ela está trabalhando constantemente para vencer aquela dificuldade. Agora, imagine uma pessoa que completamente desiludida com a vida, sem amigos, sem propósito, o avião cai no meio do deserto, me dá uma razão para que ela saia andando pelo deserto para chegar em algum lugar. Sem motivação, nós não somos nada. Então, na verdade, o papel que nós temos hoje dessas escolas filosóficas, dessas escolas religiosas, é exatamente fazer com que nós tenhamos convicção dos propósitos que nós temos. Se eu tiver uma convicção de que eu sou um espírito imortal, eu tenho certeza que através desse meu trabalho eu vou conquistar a felicidade espiritual, eu sei que as dores que eu enfrento hoje podem ser superadas. Porque eu sei que elas não são definitivas, eu sei que elas não são invencíveis, eu sei que elas têm um tempo de validade, que elas não são eternas, e eu sei que depois de superar tudo isso, eu vou alcançar um lugar melhor. Voltando então àquele indivíduo perdido na selva, ele vai enfrentar montanhas, ele vai enfrentar rios, vai enfrentar animais perigosos, uma selva fechada, mas ele sabe que depois que passar de tudo isso, e ele vai conseguir passar, porque a nossa presença aqui no mundo hoje, nós sabemos que esses obstáculos não vão nos impedir de chegar onde a gente quer. Eles podem existir durante muito tempo, durante um prazo longo, que seria, no caso, a nossa presença aqui no mundo físico. Mas superado esse prazo, nós vamos chegar naquele local que nós desejamos. Então, tudo que nós precisamos para poder superar aquilo que nós temos hoje é motivação. E essa motivação virá através do esclarecimento, virá através da confiança, virá através da fé. Essa é a parte principal que nós temos que focar a nossa visão. Nós nos motivarmos as pessoas próximas, motivarmos o mundo. Sem isso não tem sentido. Nós vemos personalidades no mundo hoje que se destacaram pelo grande trabalho moral que realizaram no mundo, e nós podemos perceber que todos eles que se destacaram trabalhavam por um propósito. Simplesmente assim. Tiveram o porquê de fazer tudo aquilo. E por esse objetivo, venceram a si mesmos, venceram as barreiras que a própria sociedade acabou impondo. O Júnior perguntou ali se existem civilizações mais evoluídas espiritualmente que outras. Sim, infinitamente.
infinitamente mais evoluídas e outras também infinitamente inferiores a nós. O mundo espiritual ele tem ali camadas que nós não conhecemos, camadas, digamos assim, camadas evolutivas que nós ainda não compreendemos, inclusive, mas que certamente, gradualmente, os esclarecimentos vão chegando para nós. A Angelina colocou, né, mesmo sem nunca ter bebido e fumado, né, sou amiga da instituição de Alcoólicos Anônimos. Frequento sempre que posso, né, escuto muitos depoimentos que são ensinamentos. Para o doente ser ajudado, precisa de aceitação e o conjunto da família e amigos. É aí que entra, então, o Angelina, nesse caso, quando nós falamos sobre motivação, o indivíduo, para que possa vencer sua própria doença, ele tem que ter motivação para isso. E nesse caso, nós temos que a sociedade, a família e ele próprio estimule-o a vencer esses vícios, essas dificuldades. Então, fechando aqui o nosso estudo de hoje, a última frase para nós aqui de Emmanuel, para concluir o nosso raciocínio, ele diz assim para nós: o cristão não é aprendiz de repouso falso, discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até à cruz. Compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente, ou seja, agindo honrosamente, que é exatamente o propósito de nós estarmos aqui. Busquemos sempre essa motivação para vivermos dia após dia, para superarmos as nossas dificuldades, olharmos lá para frente, não vejamos o problema que nós enfrentamos hoje, a dificuldade que nós enfrentamos, como o universo que nós estamos vivendo. Ele é aquela selva, é aquele rio, é aquela montanha, é aquele deserto que nós precisamos transpassar. Mas a partir do momento em que é vencido esse obstáculo, nós chegaremos então naquele objetivo maior. Então, tudo que a gente vive hoje é temporário, é limitado, é difícil. Ninguém disse que não é. Muitas vezes uma luta dolorosa, mas sempre tenhamos essa convicção. Luiz colocou, eu frequento há 34 anos vivendo, né, só por hoje livre do álcool. Parabéns, Luiz. É uma luta que só quem vive sabe quem é. E na verdade, como eu falei para vocês, não existe uma luta maior ou uma luta menor. Existem lutas. E cada um de nós damos a essa luta o valor que nós queremos. Se eu acho que aquela dificuldade que eu enfrento é a minha grande tortura, não tenhamos dúvida que eu vou passar a vida inteira sendo torturado por ela. Se eu observar aquela dificuldade como um aprendizado, não tenhamos dúvida que no final desse percurso nós teremos aprendido muito. Então nós temos que analisar cada situação, cada experiência como algo que para nós vai trazer um resultado positivo. Essa deve ser a nossa maior motivação. Fechando por aqui então, meus amigos, o nosso estudo de hoje. Depois vocês recorram a esse texto, o texto número 90, varonilmente, do nosso livro Fonte Viva. Façam uma leitura, uma reflexão, pensem direitinho tudo aquilo que a gente conversou, para poder assimilar um pouco mais das lições que chegam para nós do mundo espiritual, e a gente vai percebendo sempre quantas e quantas vezes os espíritos se manifestam através dessas mensagens, através dessas orientações, para mostrarem para nós, porque eles estão num ambiente, esses que trazem para nós essas comunicações, eles vivem num ambiente onde essas dores do mundo físico não podem atingi-los. Mas eles já vivenciaram isso, já passaram por tudo isso, então eles vêm dizer para nós assim: enfrentem essa luta como nós também já enfrentamos. Não é simplesmente aquele discurso vazio dizendo assim: olha, tenha fé que vocês vão conseguir vencer tudo isso, mas eu estou falando porque eu não sei como é que é isso. Na verdade, eles também já passaram por tudo isso. E quando nós estivermos do outro lado, se nós pensarmos que nós podemos também ter essa oportunidade de nos comunicarmos com aqueles que estão aqui encarnados, nós vamos dizer também: nós também tivemos as nossas lutas. Eu também tive problema dentro de casa. Aliás, é uma situação, só para a gente fechar o raciocínio, eu quero concluir com vocês essa ideia porque ela é muito importante. Normalmente nós ouvimos as mensagens que chegam para nós dos espíritos mais esclarecidos, Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz e tantos outros amigos espirituais que chegam para nós. Então a gente vê esses espíritos elevados falando, dá a impressão de que
nós não temos acesso a eles pelo fato deles estarem muito distantes de nós. Mas nós podemos ver, por exemplo, naquelas comunicações que nós lemos aqui na nossa sala, que às vezes eu trago para vocês, que são espíritos comuns. Não são Emmanuel, Joana de Ângeles. É a Dona Maria, é o seu João, é o Pedrinho, é a Cristina. São pessoas comuns que falaram assim: quando eu estava encarnada, eu tive problema com meu marido, que era doente, que era alcoólatra, que me batia. Ou então era aquele filho, um espírito que chega e fala assim: quando eu estava encarnado, os meus pais me abandonaram. Ou outro que chega assim: quando eu estava encarnado, eu passava por uma doença, e essa doença me fazia sofrer muito. Mas todos eles dizem assim: agora aqui do mundo espiritual, eu compreendo o porquê das coisas. E hoje eu consegui superar tudo isso. Então, embora esses espíritos mais instruídos tragam para nós esses esclarecimentos profundos, nós temos contatos também com espíritos comuns que viveram situações que todos nós estamos vivendo. Me recordo de uma psicografia que eu trouxe para vocês, de um espírito que tinha passado durante muito tempo da sua vida, aliás, toda a sua vida, sofrendo de uma limitação intelectual gravíssima. Tinha ali uma deficiência mental, e ele apanhava da família, era desprezado, e depois que ele desencarnou, ele veio trazer para nós o depoimento. Então a gente vê assim que não são somente esses grandes espíritos que falam, são espíritos simples, espíritos como nós, que falam das suas experiências, mas falam como espíritos que conseguiram superar essa fase apesar das dificuldades. E fizeram isso, detalhe importante, sem terem o esclarecimento que nós temos hoje. Porque eram espíritos que viviam essa situação movidos pelo instinto, movidos pelo seja que Deus quiser. Nós não. Nós temos uma diretriz. Nós temos uma doutrina que nos esclarece do porquê das coisas. E isso facilita muito para nós. Eles viviam porque eram obrigados a viver. Nós vivemos porque entendemos o motivo das coisas. E por isso que nós percebemos que quando chegar a nossa vez de dar o nosso depoimento, e eu espero muito que todos nós tenhamos essa oportunidade de nos manifestarmos através de um médium, falando sobre a nossa vida aqui no mundo físico, falando sobre aquilo que nós aprendemos, falando qual é a nossa visão do mundo espiritual no momento em que nós estivermos por lá, nós vamos poder dizer: nós éramos espíritos espíritas. Nós éramos encarnados espíritas e soubemos viver a nossa vida regidas por essa doutrina. E nós conseguimos vencer com muito mais facilidade. Então nós teremos a oportunidade de dar o nosso depoimento com muito mais convicção, com muito mais propriedade, porque nós enfrentamos os nossos problemas e nós conseguimos colocar em prática aquilo que nós acreditávamos e que de fato era uma realidade. Então pensemos sempre nisso. Hoje, diferentemente desses espíritos comuns como nós, que enfrentaram suas dificuldades, nós temos uma mensagem, nós temos uma doutrina que nos coloca numa condição de maior vantagem, porque nós temos uma motivação maior e temos um esclarecimento maior para enfrentarmos tudo aquilo que nós temos hoje. E mais uma vez, ninguém sofre mais do que o outro. A proporcionalidade do nosso sofrimento depende da nossa aceitação ou da nossa rebeldia. Quanto mais rebelde nós somos, maior a intensidade do nosso sofrimento. Quanto maior a aceitação, maior a coragem que nós temos para enfrentar essa dificuldade.